Boa noite. Boa noite. Senado vai apurar suposta fraude na CPI da Petrobras. Após laudo apontar que manifestantes não portavam explosivos, Alckmin afirma que outros crimes também motivaram a prisão. Comerciantes da região da Cracolândia reclamam da degradação do centro. Ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, é convocado para prestar declarações na Polícia Federal. STF determina a libertação do inglês acusado de chefiar a máfia dos ingressos na Copa. Trégua no conflito. Israelenses e palestinos cumprem cessar-fogo de 72 horas. Quem mora ou trabalha na região da Cracolândia ainda enfrenta muitos problemas. Apesar de programas de tratamento da Prefeitura e do governo estadual contra a dependência química, ainda falta muito para melhorar a situação das pessoas e do local. Dona Noemi mora há quase 25 anos no Campos Elíseos, centro da capital paulista. Conta que escolheu viver aqui por conta das opções culturais, da proximidade com o metrô e do comércio ativo do bairro. À medida que a coisa foi acontecendo, dessa degradação, as pessoas passaram a não querer mais comprar ou alugar aqui. Então, quando falar onde você mora, eu moro nos Campos Elíseos. Cracolândia, então Campos Elíseos pouca gente conhece, mas Cracolândia mundialmente é conhecida. Muitas pessoas que viviam aqui, cresceram e foram embora, não querem mais voltar para cá. Seu Armando diz que os programas dos governos estadual e municipal de tratamento contra a dependência química até deram um certo resultado, mas muita coisa ainda precisa ser feita. A gente estava querendo até sair daqui, porque não estava podendo ficar mais aqui. Tanta bagunça na nossa porta, multidão de gente na porta. Já tentaram 3 vezes subir por cima do teatro para roubar aqui dentro e nós aqui dentro. A gente, infelizmente, tem que conviver com isso. E vamos ver se melhora um pouco. A situação na Cracolândia é tão complicada que as imagens precisam ser feitas de dentro do carro para evitar qualquer tipo de violência contra a equipe de reportagem. Mas passando por aqui, a gente vê que o consumo de crack é intenso. Muitas pessoas acendendo cachimbo, também vendendo a droga, mesmo com o policiamento tendo sido reforçado na região. Na prática, pouca coisa mudou para quem vive ou trabalha no bairro. São centenas de usuários de crack que foram agora reagrupados. Outros escolhem a estação Júlio Prestes para se abrigar. Uma outra preocupação dos moradores é que o número de furtos na região aumentou. Dados do 3º Distrito Policial, que atende a região, mostram que foram 3.700 ocorrências do tipo nos primeiros 6 meses deste ano, contra 3.594 no mesmo período do ano passado. Seu Porfírio, de 82 anos, até se exalta ao falar das mudanças que o bairro enfrentou nas últimas décadas. Ele tem um comércio há 60 anos na Alameda Glete. Viu as vendas despencarem e o bairro tradicional afugentar os visitantes. Ele torce para que as coisas mudem para melhor e tragam novos tempos. Isso aqui é a minha memória. É um patrimônio muitos anos, não pode ficar assim. Apesar dessa dificuldade toda, o senhor não pensa em sair daqui? Mas jamais. E hoje a Prefeitura de São Paulo informou que 16 beneficiários do programa de Braços Abertos vão trabalhar em uma empresa de limpeza com carteira assinada, recebendo R$ 890 por mês. O governo destaca ainda que até julho foram realizados 1.333 atendimentos médicos. Em nota, o governo do estado afirma que desde o início do programa Recomeço foram realizados no CRATOD 15.513 acolhimentos que resultaram em 4.959 internações de dependentes químicos. Polícia começa a ouvir testemunhas sobre a morte de 2 pichadores assassinados a tiros por PMs. Eles foram mortos após invadirem um prédio residencial na Moca, na Zona Leste. Imagens do circuito de segurança mostram a dupla entrando no prédio que fica na Avenida Paz de Barros. Após passarem pela guarita, eles seguem pelo hall e pegam o elevador. Alex Dalla Vecchia Costa e Ailton dos Santos eram pichadores há mais de 15 anos. Na versão da polícia, os dois tentaram assaltar os apartamentos e foram mortos depois de um tiroteio. Um policial foi ferido no braço.
Os amigos e a família não acreditam nesta versão e afirmam que os dois entraram no local apenas para pichar. A dupla faz parte do grupo conhecido como Jets, que nasceu na região de Santo André, no ABC, no fim dos anos 90. Os integrantes registram as invasões aos prédios pichados com fotos em uma página na internet. A Corregedoria da Polícia Militar e o DHPP investigam o caso. E a repórter Sabrina Pires está no DHPP e tem outras informações. Sabrina. Juliana, aqui no DHPP, algumas testemunhas já foram ouvidas nesta terça-feira, assim como na Corregedoria da Polícia Militar, que também houve testemunhas, amigos e parentes dos pichadores. A linha de investigação, primeiro, é a versão da Polícia Militar de que os pichadores entraram para roubar e estavam armados e morreram numa troca de tiro. E a versão também dos familiares de que eles entraram para pichar e não para roubar e que as armas encontradas com eles foram forjadas pelos policiais. Uma pistola 380 e um revólver calibre 38. Ainda nesta noite está marcada uma reconstituição do que aconteceu lá no prédio da Moca, na zona leste de São Paulo. Os peritos vão usar luminol, que é uma substância química, para tentar identificar manchas de sangue que porventura ainda não tenham sido identificadas e que podem eventualmente elucidar o que de fato aconteceu na quinta-feira passada na Moca. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. Polícia Civil divulga imagens do suspeito de assassinar uma jovem de 14 anos em Goiânia. O crime aconteceu no último sábado. O motociclista que aparece nas imagens de câmera de segurança também é suspeito de outros assassinatos. Segundo a Polícia Civil, foram 12 crimes contra jovens mulheres que tiveram dinâmicas semelhantes. O criminoso chega de moto, dispara contra a vítima e foge sem levar nada. Para a polícia, os crimes não foram cometidos por apenas um serial killer, já que as motocicletas usadas e as descrições dos suspeitos são diferentes. A vítima aparece caminhando em direção ao ponto de ônibus. Em seguida, o motociclista passa no mesmo sentido que a estudante. Minutos após o crime, o suspeito passa no sentido oposto, como se estivesse fugindo. A situação dos haitianos que buscam abrigo em São Paulo é preocupante. A Missão Paz, no bairro do Glicério, no centro de São Paulo, está preocupada com o fim do contrato do abrigo provisório da Prefeitura, que acolhe imigrantes e refugiados. O prazo vence na quinta-feira. Num canto do pátio, lixo acumulado. Perto dos tanques de lavar roupa, água suja escorre pelo chão. O abrigo provisório da Prefeitura foi montado às pressas em maio para acolher parte dos haitianos que chegavam em grupos numerosos vindos do Acre. Hoje, menos haitianos desembarcam em São Paulo. O que aumentou foi a quantidade de imigrantes africanos por aqui. Em meados de julho, em alguns momentos, o abrigo teve de recusar novos hóspedes por causa da superlotação. O local, que tem capacidade para 150 pessoas, chegou a abrigar 300. A funcionária diz que agora dá para acomodar todo mundo. Nesse momento, quantas pessoas estão aqui? É relativo, entendeu? No momento tem 190 e poucas pessoas. 190 e poucas. Não tem cama para todos, mas tem colchões para todos. Cobertores. Outro problema é que o prédio foi alugado por 3 meses e na quinta-feira termina o contrato. O padre da Missão Paz diz que a prefeitura prometeu inaugurar um abrigo permanente, mas só depois do dia 15. As pessoas podem ser despejadas, podem ir para a rua? Não, a prefeitura disse que não na reunião que tivemos, mas o problema poderia ser encaminhá-los simplesmente para os abrigos normais. O imigrante não se adapta nesse perfil. Então tem que ter uma política de abrir só um local emergencial para os imigrantes. Aí vai funcionar a fase de passagem. E a prefeitura acenou com essa possibilidade? Disse que vai estudar, mas não garantiu. Tomara. Para esse grupo que veio da África, a preocupação é outra. Eles se queixam da demora para conseguir a carteira de trabalho. Quase 2 meses de espera. Fuzine, que veio de Gana, já tem a dele. Cozinheiro agora está em busca de uma vaga. Na paróquia que ampara imigrantes em São Paulo, hoje teve nova seleção de pessoal. Desde o início do ano, dos 2.600 haitianos que passaram por aqui, mais da metade conseguiram emprego. A maior parte em empresas do sul do país, com salário em torno de R$ 1.000.
Hoje, uma rede atacadista de supermercados ofereceu 150 vagas. Para operador de caixa, repositor, conferente, entre outras atividades. Aqui a gente procura pessoas que a escolaridade, né, o grau de escolaridade, são pessoas que podem crescer dentro da companhia. O idioma atrapalha? Eles não falam português, a maioria, isso atrapalha? Não, não atrapalha. A gente consegue se entender, a gente tem pessoas na loja que podem auxiliar nesse processo e a gente acredita muito nisso. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos diz que ainda não há data prevista para a inauguração do abrigo definitivo, que passa por reformas. Mas, segundo a pasta, a expectativa é de que o local seja aberto ainda este mês. Ainda segundo a Prefeitura, enquanto não for inaugurado o abrigo definitivo, os imigrantes serão encaminhados para outros abrigos da Rede Municipal de Assistência Social, os mesmos que já recebem a população de rua. O clima seco desta época do ano favorece as crises respiratórias, mas em muitas cidades ainda existe um outro agravante, o convívio com pombos que podem transmitir doenças como rinite, bronquite e outras doenças pulmonares. Luiz mora aqui há 6 meses e mostra o plástico improvisado que colocou na lateral da casa para evitar os transtornos com os pombos. Até esta espécie de espantalho ele usou para afastar as aves. Aos poucos, conforme a temperatura do dia vai aumentando, os pombos aparecem e se instalam nos telhados da vizinhança. Não sei o que vai ter que fazer para combater esses bichos, porque eu joguei até 1 quilo de sal grosso no meu telhado para espantar um pouco os bichos. E até agora, nada de resolver esse meu problema. Seu João também sofre com essas visitas indesejadas e não está nada contente com o rastro que elas deixam na garagem de casa. As crianças brincam aqui, né? E é capaz de pisar nas fezes do cocô. E junto da barata, não sei se lá em cima tem sujeira, né? Seu João e Luiz moram no Imirim, bairro da zona norte da capital. Por aqui, os pombos tomam conta do céu. Eles pousam nos telhados e aproveitam a oferta de comida que alguns moradores deixam nas esquinas das ruas. Desde 98, existe uma legislação federal que prevê prisão de 3 meses a 1 ano para quem maltratar, ferir ou mutilar os animais, inclusive os pombos. Ainda não há uma fiscalização constante, mas a pessoa pode reclamar ou até denunciar através da prefeitura da sua cidade. Esta pastelaria colocou placas para que as pessoas não alimentem as aves. As migalhas atraem os animais e os clientes ficam incomodados. Tem gente que, por mais teimoso que seja, alimenta os pombos, né? E fica difícil para a gente trabalhar. Eu realmente não gosto, até porque eu tive um caso na família já de pessoas que tiveram doenças, inclusive respiratórias, por conta de pássaros, principalmente de pombos. Isso é uma praga e a gente não pode fazer nada, mas os bichos também, eles se alimentam e a gente tem esse problema com eles, não tem outra coisa a ser feita. Tem algumas doenças graves que podem ser transmitidas pelas fezes, né? Então as pessoas têm que tomar todo cuidado com as fezes. E também o mais comum é a presença de um tipo de um piolinho que acaba caindo na pele das pessoas e causa muita irritação. A veterinária explica ainda que a população é a principal aliada no combate à proliferação dessas aves. Trazem sacos e sacos de milho, dão na praça. Isso é um erro muito ruim, porque isso atrai uma população, elas se alimentam dessa comida, se reproduzem muito e acabam causando problemas de sujeira e barulho na redondeza. A Prefeitura de São Paulo vai investigar a denúncia de um possível cartel formado para fornecer serviços de limpeza e manutenção nas escolas do município. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, os vencedores da licitação já eram conhecidos antes mesmo do pregão ocorrer. O custo previsto com as 15 empresas vencedoras é de R$ 11.700.000 por mês. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, se confirmada a formação de cartel, todo o processo será cancelado. Foram quase 20 anos de idas e vindas no Congresso Nacional até a aprovação da lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Depois do prazo de 4 anos para a adequação dos municípios, as políticas públicas não têm evoluído de maneira uniforme em diferentes regiões do país. Em São Paulo, os planos de gestão do lixo urbano ainda estão em fase de implantação. A
cidade de São Paulo produz 20 mil toneladas de lixo por dia. A maior parte, 12,5 mil toneladas, é resíduo domiciliar, dos quais menos de 2% são encaminhados para reciclagem. O Plano de Gestão Integrada de Resíduos do município, em vigor desde abril deste ano, tem como meta atingir 10% de reutilização de materiais até o final de 2016. A coleta seletiva será ampliada para 8 regiões, além das 75, onde o serviço já acontece. Nós implementamos já 2 centrais mecanizadas, uma na Zona Sul, outra aqui na Zona Oeste, Centro-Oeste, e tem mais 2 programadas até 2016, uma na Zona Leste e outra na Norte. Por 20 anos, a ideia é nós conseguirmos reduzir a 20% de envio de rejeito para os aterros e reciclar 80%. O Plano Nacional entrou em vigor no dia 2 e determina ainda a criação de planos de logística reversa. A coleta e reutilização de embalagens passa a ser de responsabilidade do fabricante, da revenda e do consumidor. Esta empresa em Cotia recebe 5 toneladas de latas de aerosol por mês, em um processo que inclui a eliminação de gases e líquidos tóxicos das embalagens. É possível reaproveitar o metal. Com a nova lei, a expectativa já para o próximo ano é triplicar o volume de material recebido. Ainda está um pouco longe. A maioria das empresas só vão efetivamente começar a fazer alguma coisa quando a lei apertar. As iniciativas são muito pequenas. Poucas são as empresas que começaram a efetivamente fazer o trabalho de logística reversa. Para a reutilização do resíduo orgânico domiciliar, a Prefeitura criou o projeto Composta São Paulo. Composteiras com capacidade para receber até 2 quilos de lixo orgânico por dia serão distribuídas a 2.000 famílias, selecionadas entre as 10.000 que se inscreveram para participar. O minhocário vem com instruções sobre o que pode ser aproveitado na produção de adubo sólido e adubo líquido, resultados da compostagem. 2 toneladas por dia que estão deixando de ir para o aterro sanitário, que estão sendo transformadas em adubo dentro das próprias residências. Se cada família fizesse a sua parte, né, a gente estaria mandando 1/4 do que a gente manda hoje para o aterro sanitário. Uma outra questão levantada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos é com relação aos lixões a céu aberto. Um panorama nacional revelou que 60% dos municípios brasileiros ainda fazem o descarte incorreto do lixo, o que a partir de agora passa a ser crime ambiental. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e revela ainda um aumento de 4% na geração de lixo urbano de 2012 para 2013 no país. São Paulo está entre os 62% das cidades que apresentaram políticas de gestão de resíduos no ano passado. O objetivo agora é sensibilizar a população. É um exercício para que você não gere resíduos. Depois de gerado, você reduza o que é possível. E depois disso, você reutilize o que é possível reutilizar. E só na 4ª etapa é que nós vamos tratar da reciclagem. Muita gente foi pega de surpresa com a queda brusca na temperatura aqui em São Paulo. Ontem, a máxima chegou aos 30 graus. Hoje, os termômetros não passaram dos 18 graus. A frente fria avançou rapidamente, o ar polar vai manter as temperaturas mais baixas. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Ainda faz frio amanhã, principalmente nas primeiras horas do dia em todo o sul e em parte do sudeste do Brasil. A quarta-feira será de tempo firme e ensolarado em quase todo o país. Uma massa de ar seco de origem polar deixa as temperaturas bem baixas nessa madrugada no sul, onde a mínima será de apenas 6 graus em Curitiba e de 7 em Porto Alegre e também na costa do sudeste. A capital fluminense vai amanhecer com apenas 11 graus amanhã. Como a tarde vai ser ensolarada, as temperaturas até sobem um pouco, chegando aos 23 graus em Vitória e aos 24 na capital gaúcha. Nas capitais do Nordeste, Norte e do Centro-Oeste do Brasil, o dia será bem quente. Ainda chove amanhã a qualquer hora do dia,
do Acre ao norte do Maranhão e do leste da Paraíba ao sul da Bahia. Aqui em São Paulo, o dia promete ser ensolarado em todo o estado, com um céu azul praticamente sem nebulosidade. Com o ar polar, as temperaturas têm uma ligeira queda no interior, mas ainda faz calor de cerca de 29 graus em Araçatuba e de 30 em Votuporanga. Na região central, dia mais fresquinho, máxima de 25 graus na região de Araraquara e também em Bauru. Já aqui no leste do estado, mínima de 8 e máxima de 19 graus em São José dos Campos. Em Campos do Jordão, pode gear ao amanhecer. Em toda a região leste, incluindo a Grande São Paulo, as temperaturas ficam bem baixas de madrugada, o que favorece a formação de nevoeiro pela manhã. A capital pode amanhecer com mínima de 9 graus. Amanhã à tarde, a máxima chega aos 23. O tempo continua aberto na quinta-feira e a máxima sobe para os 26 graus, ainda com bastante frio de madrugada. E na sexta, a máxima prevista é de 24 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O prefeito Fernando Haddad afirmou hoje que o pregão para os serviços de limpeza e manutenção dos CELs, Centros Educacionais Unificados, não será homologado, enquanto a Controladoria Geral do município não apresentar um parecer favorável sobre o caso. A Prefeitura de São Paulo disse que vai investigar um possível cartel em licitação para a contratação de empresas após o jornal O Estado de São Paulo publicar reportagem que afirma que os vencedores de um pregão realizado em julho já eram conhecidos antes da realização do pregão presencial ocorrido em 25 de julho. O custo previsto do contrato é de quase 12 milhões de reais por mês. Ex-secretário nacional de Justiça Romeu Tuma Júnior é convocado para prestar declarações na Polícia Federal. Ele é autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, em que narra bastidores do período em que ocupou o cargo no governo Lula. Tuma Júnior acusa a Polícia Federal de tentar detê-lo. Segundo Tuma Júnior, por volta das 11 horas de hoje, 4 policiais federais estiveram em seu escritório em São Paulo com ordens para conduzi-lo coercitivamente à Superintendência da Polícia Federal. Ainda conforme seu relato, ele recusou-se a acompanhar os agentes, alegando que a condução era ilegal. Mais tarde, compareceu à sede da Polícia Federal. Segundo a PF, ele ficou no prédio por cerca de 40 minutos e foi chamado para prestar esclarecimentos. Tuma Júnior definiu a medida como um gesto de afronta, de violência e de abuso. No livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, Tuma Júnior relata que a estrutura do governo petista seria usada para produzir dossiês contra adversários políticos e que teria ouvido do ministro Gilberto Carvalho que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado depois de descobrir um esquema clandestino de arrecadação de dinheiro para beneficiar o PT. Tuma Júnior disse que já prestou vários depoimentos na Polícia Federal depois da publicação do livro. Em nota, a Polícia Federal afirma que recebeu uma representação do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, baseada em reportagem da revista Veja, que relata supostos crimes narrados no livro escrito por Tuma Júnior. Ainda, segundo o texto, desde fevereiro, a PF intimou Tuma Júnior diversas vezes, inclusive por meio da advogada dele. Com isso, foi determinada a condução coercitiva dele à Superintendência da Polícia Federal para que prestasse esclarecimentos. Após depoimento, segundo a nota, Tuma Júnior foi liberado. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Recentemente, a editora Top Books do Rio lançou o Assassinato de Reputações, de Romeu Tuma Júnior. Neste livro, o Tuma conta, por exemplo, que o Lula teria sido informante do pai dele, Romeu Tuma. Ninguém desmentiu nada disso que você viu aí na reportagem, nem isso que eu acabei de contar. O Lula teve a oportunidade, 2 cupinchas o entrevistaram e ele fez questão de elogiar muito Romeu Tuma e dizer que o filho não era a mesma pessoa, não era tão bom caráter. Desta forma, de certa forma, ele, digamos que, concordou com a colocação do Tuminha no livro de que o pai, Tuma, dava regalias. O Lula não explicou por quê. Não era muito comum na ditadura as pessoas saírem e voltarem para a carceragem de um lugar como DOPS, do ICOD, então, assim, tranquilamente, gozando de regalias. Normalmente as pessoas saíam ou muito machucadas ou
no carro da funerária, né? Então, era uma explicação necessária. Nunca ninguém processou. Veja bem, aos cupinchas, o Lula disse que não processa porque não adianta. Acontece que nós estamos num Estado democrático de direito. Se o autor mentiu, a pessoa atingida pode recorrer à justiça e obrigar uma reparação qualquer. Como isso não foi feito, é muito estranho que a Polícia Federal insista, né? Já é a 4ª vez, segundo o Tuminha me contou, que ele vai à polícia. Na primeira não encontrou o delegado, na segunda respondeu algumas perguntas, na terceira a advogada escreveu um texto e hoje, segundo ele me relatou, ele chegou para o delegado e disse: põe papel na máquina, isso aqui é um abuso, não devia ter acontecido, e o delegado não perguntou nada a ele. De fato, a Polícia Federal é um órgão de Estado, não é uma milícia do Lula, da Dilma, do senador Aloysio Ferreira ou do PT. Tem que cumprir determinações do juiz. Nós estamos num Estado democrático de direito. Eu diria que é o caso de até acreditar que há um certo desespero aí nessa tentativa de intimidação. Você não acha que parece uma intimidação essa sequência de intimações? Bem, voltaremos aqui na próxima quinta-feira para falarmos aqui direto ao assunto. Até lá! Líder do PT no Senado, Humberto Costa, contesta suspeitas de fraude na CPI que investiga denúncias contra a Petrobras. O senador petista disse que é absolutamente natural que haja troca de informações institucionais entre assessores parlamentares e dirigentes da estatal. De acordo com reportagem da revista Veja, um vídeo indica que a presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente José Sérgio Gabrielli e o ex-diretor da área internacional, Nestor Cerveró, tiveram acesso às perguntas dos parlamentares antes dos depoimentos que prestaram à comissão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, determinou a abertura de uma comissão de sindicância para apurar as denúncias. O senador Vital do Rego, do PMDB, presidente da CPI, pediu que a Polícia Federal investigue o caso. Polícia conclui que os artefatos apreendidos com 2 ativistas presos durante um protesto contra a Copa do Mundo em junho em São Paulo não são explosivos. Fábio Hideki Harano tem 27 anos de idade, estuda e trabalha na USP. Já Rafael Marques Luzvarg, de 29 anos, é professor de inglês. Os dois participaram de vários protestos nos últimos meses e estão detidos há 43 dias. Eles foram presos em flagrante na Avenida Paulista no dia 23 de junho, durante uma manifestação contra os gastos da Copa do Mundo. A acusação é que a dupla liderava protestos violentos em São Paulo. A principal prova até então eram 2 objetos apreendidos. De acordo com a denúncia, coquetéis molotovs e artefatos com poder incendiário. Mas uma perícia feita pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, da Polícia Militar e do Instituto de Criminalística, mostra que os objetos não eram explosivos nem inflamáveis. Mesmo com o laudo, o governador Geraldo Alckmin defendeu a prisão dos ativistas. A própria polícia que mostrou, olha, neste caso aqui não tinha explosivo. Agora, não é só isso, né? Você tem a razão da prisão, você tem outros fatores que a polícia levanta. A polícia garante ter outras provas que sustentam manter os ativistas atrás das grades. Em especial, vídeos gravados durante protestos aqui em São Paulo e que incriminariam os dois. Agora, a partir do novo laudo, as defesas dos manifestantes tentam reverter as prisões. Na época da prisão, a Secretaria de Segurança Pública chegou a dizer que Fábio e Rafael eram os primeiros manifestantes adeptos da tática Black Bloc presos até aquele momento. Na denúncia do Ministério Público, aceita pela Justiça em julho, além de posse de artefato explosivo, os dois foram acusados também de associação criminosa, resistência e desobediência. Na última sexta-feira, o juiz da 10ª Vara Criminal, Marcelo Matias Pereira, negou o pedido de liberdade dos manifestantes, justificando que eles seriam black blocs do que ele chamou de esquerda caviar, que defende o socialismo, mas que usufrui dos benefícios do capitalismo, como celulares e tênis de marcas famosas, disse o juiz. Os advogados de defesa negam todas as acusações. Desde a prisão da dupla, ativistas de vários coletivos já fizeram protestos pedindo a libertação dos dois.
Com base no laudo, os advogados vão entrar ainda hoje com pedido de liberdade para um dos crimes pelos quais a dupla é acusada, o de posse de material explosivo. No total, 5 manifestantes foram presos durante o ato contra a Copa do Mundo. Os outros 3 foram liberados. Começou a funcionar hoje o Serviço de Disque Denúncia Eleitoral de São Paulo. O canal, criado por entidades civis, vai receber e repassar denúncias de irregularidades durante a campanha eleitoral à Procuradoria Regional de São Paulo. O cidadão vai poder denunciar, até de forma anônima, os candidatos que cometerem crimes eleitorais. O horário de atendimento do serviço é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Aos sábados, o serviço funciona das 8h30 da manhã às 2 da tarde. Israelenses e palestinos enviam delegações ao Egito para negociar sobre cessar-fogo duradouro. Uma trégua de 72 horas começou hoje pela manhã. Os tanques israelenses deixaram o território palestino depois de o exército declarar que alcançou seu objetivo principal, de destruir os túneis clandestinos do Hamas. O conflito de 29 dias deixou mais de 1.800 palestinos mortos. Segundo a Unicef, 408 eram crianças. 64 israelenses também morreram. Neste dia de calma, os moradores da faixa de Gaza começaram a deixar abrigos das Nações Unidas, ainda com medo de o frágil cessar-fogo ser rompido. Mas milhares permanecem nas escolas porque não têm para onde ir. A calma se manteve durante todo o dia, permitindo que a população retornasse ao que restou de suas casas. Quarteirões inteiros estão destruídos. Em Shijaia, perto da cidade de Gaza, pouco sobrou em pé. Segundo o exército de Israel, dezenas de alvos terroristas foram atingidos naquela região, como túneis, esconderijos de armas e lançadores de foguetes. Os danos materiais são estimados em 5 bilhões de dólares. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar mais uma vez de Gaza. Não há como deixar de falar. A grande novidade do dia é que desde hoje de manhã Israel não matou mais ninguém. A quarta tentativa de cessar-fogo está aparentemente dando certo. Nas 3 anteriores, o Hamas desrespeitou 2 e Israel 1. Outra novidade é que Israel retirou suas tropas do território palestino. Fez isso porque já destruiu os 32 túneis que os terroristas construíram para invadir o território israelense. Mas existe por detrás de tudo uma pergunta importante. Será que dá para colocar um ponto final nessa carnificina de 29 dias que matou 1.850 palestinos, entre eles 400 crianças? Foi uma carnificina de civis. É difícil encontrar um plano de paz que seja aceito pelos dois lados. Israel colocou na mesa de negociações, instalada hoje no Egito, a ideia de entregar a faixa de Gaza para uma administração provisória da ONU. Faz sentido. A ONU foi competente depois da crise de Suez, em 1956. E também assumiu Kosovo e o Timor-Leste antes da independência desses 2 territórios. Na semana passada, com um palavreado um pouco mais vago, Israel sugeriu a entrega de Gaza a uma administração internacional. Ela teria como tarefa a reconstrução dos estragos materiais que os próprios israelenses provocaram. E como pano de fundo, deveriam confiscar os arsenais dos extremistas. É difícil imaginar que o Hamas concorde com isso. O grupo muçulmano de extrema-direita precisa de muito sangue para sobreviver. Sangue palestino e sangue israelense. Embora seja sunita, ele se aliou agora aos xiitas do Hezbollah, que atuam no sul do Líbano e tem um histórico de atritos com Israel. Os Estados Unidos têm hoje um poder de pressão muito pequeno sobre o aliado israelense. E o Hamas não se sujeita à pressão de ninguém. Está agora moralmente fortalecido pelo mais rápido crescimento dos cemitérios na recente história do Oriente Médio. Trocando em miúdos, a paz não está fácil e ainda está muito distante. É assim que o mundo gira. Boa noite. Missionária americana que contraiu ebola na Libéria é levada para os Estados Unidos. A missionária Nancy Wrightable ficará em uma ala especial de um hospital em Atlanta. Ela é a segunda americana infectada pelo ebola e será tratada no mesmo hospital onde está o médico Kent Brantley, que também foi infectado pelo vírus. O Hospital Universitário de Emory conta com uma ala preparada para receber pessoas com doenças altamente contagiosas. Na Nigéria, o governo está preocupado com a propagação do ebola e a população teme que a doença se espalhe. O surto de
de ebola na África já é o maior registrado até agora e infectou mais de 1.600 pessoas, quase 900 já morreram. Mais de 400 carros pegaram fogo em pátio de Jundiaí, no interior paulista. O fogo começou ontem por volta das 9h30 da noite. 900 veículos estavam no pátio no momento do incidente. 90% dos automóveis tinham sido apreendidos pela Circunscrição Regional de Trânsito, o Sinetran. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, que demorou mais de 4 horas para ser controlado. A rua ao lado do pátio precisou ser isolada e os moradores retirados às pressas de suas casas por risco de explosões. O dono do local onde os carros eram armazenados não quis se manifestar sobre o incidente, que vai ser investigado pela Polícia Civil. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Anita Pasques. Daqui a exatamente 2 anos, o Brasil sediará pela primeira vez na história uma edição dos Jogos Olímpicos. A cidade sede é o Rio de Janeiro, que segue se preparando para receber as competições. Pois é, e durante essa semana, boa parte da alta cúpula da organização dos Jogos Olímpicos no Brasil está na capital fluminense, participando de eventos que marcam os 2 anos para o início das Olimpíadas. Mesmo com o fim da Copa do Mundo, as atenções esportivas continuam voltadas ao Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro, cidade sede das Olimpíadas de 2016. Faltando 2 anos para o início da competição, muitas obras ainda estão sendo executadas, como um audacioso projeto de revitalização de toda a área portuária carioca, plantando mais de 15 mil árvores, construindo empreendimentos modernos e principalmente novas linhas de transporte. De acordo com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, esse projeto é apenas uma pequena parte do Plano Olímpico para o Rio de Janeiro. Eu posso afirmar, reafirmar, garantir, quantas vezes for necessário, não haverá na história das Olimpíadas uma cidade tão impactada de maneira positiva na sua infraestrutura, naquilo que resta à população, como a cidade do Rio de Janeiro. O secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, garante que nunca duvidou do sucesso dos Jogos Olímpicos. Como nós estávamos acompanhando e dominando todas as etapas do processo, nós tínhamos absoluta convicção que seria entregue em tempo e com a qualidade necessária. Absoluta convicção. O marco de 2 anos para a Olimpíada foi aproveitado para divulgar a identidade visual do evento. Máfia dos ingressos da Copa do Mundo. O Supremo Tribunal Federal manda soltar o executivo Raymond Willan. Ele é suspeito de integrar uma máfia de venda ilegal de ingressos no Mundial. Raymond Willan está preso desde o dia 14 de julho no complexo penitenciário de... Como chama, Gabriel? Eu não enxergo. Jericinó. Obrigada. Em Bangu, no Rio de Janeiro. Antes, os advogados dele já tinham pedido a liberdade, a justiça, do Rio de Janeiro, mas os pedidos foram negados e a defesa recorreu à instância superior. De acordo com os advogados, a Copa já acabou e não há mais motivo para a manutenção dele na prisão. O ministro Marco Aurélio Mello determinou a soltura porque ainda não houve um julgamento do caso. Segundo as investigações, o grupo esperava faturar até 200 milhões de reais com a venda ilegal dos bilhetes durante a Copa. Outras 11 pessoas são investigadas, incluindo Argelino Mohamed Lamed Fofana, apontado como um dos chefes da quadrilha. Agora sim, vamos falar de futebol e falar do Santos. Um site italiano noticiou hoje que Robinho estaria de malas prontas para voltar ao clube da Vila Belmiro já na quinta-feira. É o site do jornalista Gianluca Di Marzio, especializado nesse mercado aí dos jogadores, Ele está falando o seguinte, que o Santos conseguiu um empréstimo para arcar com o alto salário do jogador, que deve ficar no clube até junho do ano que vem, emprestado pelo Milan da Itália. Ao contrário do que estava sendo comentado, o Robinho não foi comprado pelo americano Orlando City. A diretoria do Santos ainda não confirma o acerto e nem fontes ligadas tampouco ao jogador.
Com 30 anos de idade, o Robinho deve iniciar a sua terceira passagem pelo Peixe. Ele também jogou no Real Madrid da Espanha e no Manchester City, na Inglaterra, de onde foi para o Milan. Estou querendo até mudar os países. E falando nos revelados aí pelo Santos, o Neymar hoje finalmente voltou a se apresentar lá para o Barcelona depois da trip dele por Ibiza, enfim, pelos passeios, pelo não é? Japão, Pelo também, glamour. onde encontrou o Schweinsteiger, né? E tirou o maior sarro da cara dele, Só né? que ele não percebeu na foto, né? Eu acho que essa foto foi em Ibiza. Foi numa balada em Ibiza, que ele fez um gesto lá de aniversário e tinham sete dedinhos em destaque na foto, né? Mas, enfim, ele voltou, está treinando, fazendo alguns exercícios funcionais e em breve ele deve entrar já em campo e treinar com bola, Gabriel. É aquele período que o médico da seleção falou que ele ia ficar mesmo parado, né? Um mês e pouquinho. Isso. Agora o futebol mundial, continuando a falar do futebol pelo mundo, a International Champions Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos, foi decidida entre dois rivais ingleses. Manchester United e Liverpool fizeram um jogo de muitos gols. Na final da Champions Cup, Jones derrubou Sterling na área e o árbitro não teve dúvida, pênalti. Na cobrança, Steven Gerrard bateu e fez 1-0 Liverpool contra o Manchester United. O empate veio só no segundo tempo. Chicharito cruzou e Wayne Rooney tocou de primeira. Tudo igual em Miami, 1-1. E os Diabos Vermelhos queriam mais. Depois de uma boa troca de passes no campo do Liverpool, Juan Mata arriscou o chute, a bola desviou na zaga e matou o goleiro. Minutos depois, um lance inusitado. Ashley Young deu um chutão, a bola acabou na haste que segura a rede e voltou para o campo bem nos pés de Rooney, que empurrou para o gol. Os jogadores comemoraram, porém a arbitragem voltou atrás corretamente e anulou o gol. A bola já havia saído no chute de Ashley Young. E a 3 minutos do final, o garoto Lingard aproveitou a furada de Kagawa e bateu forte para definir a vitória e o título para o United. Essa foi a primeira conquista de Louis van Gaal no comando da equipe inglesa. O time ainda irá fazer mais um amistoso antes do início da Premier League. O adversário será o Valência. Valeu, Anitta. Valeu amanhã você. No Super Esporte. Amanhã aqui e amanhã também no Super Esporte. Tchau, obrigada. Valeu. Juliana, é com você? General do Exército Americano é morto em Cabul, em academia militar administrada pela Grã-Bretanha. O nome dele não foi divulgado. Ele é militar estrangeiro de mais alta patente, morto desde o início da guerra do Afeganistão há 13 anos. Por decisão do presidente Barack Obama, até o final deste ano, deverá ser concluída a retirada das tropas americanas do país. Após abrir fogo e matar o general, o soldado afegão que estava nas Forças Armadas havia 3 anos também foi morto. Esse soldado do exército afegão disse ter escutado 3 tiros e depois viu os helicópteros retirando as vítimas. De acordo com o porta-voz do Pentágono, além do general, mais de 15 pessoas ficaram feridas no ataque, mas nem todas eram americanas. Autoridades alemãs confirmaram que um general do país está entre os feridos. Ele está internado, mas passa bem. Mais cedo, autoridades de Cabul informaram que 3 oficiais tinham sido feridos no tiroteio da academia, que forma os oficiais do exército afegão com a ajuda de conselheiros da força da OTAN, originários da Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Noruega e Dinamarca. Economia. O governo federal vai antecipar metade do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. O valor vai ser pago junto com o benefício referente ao mês de agosto. A segunda parte será depositada em novembro, junto com o pagamento do mês. Nesta primeira parcela, depositada este mês, não haverá desconto de imposto de renda. Clima de apreensão nas montadoras de São Paulo. Com a produção em queda, as empresas estão dando férias coletivas e suspendendo contratos. A Ford suspendeu o contrato de 108 metalúrgicos na fábrica de Taubaté, no interior de São Paulo, até o fim do ano. É o chamado layoff. Em São Bernardo do Campo, a empresa determinou férias coletivas e programa de demissão voluntária.
Há menos de um mês, a Mercedes-Benz deu licença remunerada a 1.200 trabalhadores até o final de novembro. E a Fiat já anunciou que semana que vem vai dar férias coletivas de 10 dias. Só em junho, o setor eliminou 29 mil postos de trabalho. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A polêmica sobre contratação de serviços terceirizados foi parar no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre vantagens e desvantagens da terceirização para trabalhadores e empregadores, hoje recebemos José Pastore, professor de Relações do Trabalho da Faculdade de Economia e Administração da USP e também presidente do Conselho de Emprego e Relação do Trabalho da FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco mais uma vez. Para esclarecimentos, essa questão da terceirização, que, ao que tudo indica, é uma tendência mundial e no Brasil avança também. Entretanto, é questão polêmica e com muita resistência por parte de representação de trabalhadores, de centrais sindicais. O que é que explica essa resistência? Bem, a terceirização ela é uma tendência mundial por uma razão muito simples. Nenhuma empresa consegue fazer tudo sozinha. Imagine uma incorporadora que vai construir um prédio de apartamentos. Ela não tem condições de comprar um maquinário pesado, fazer a terraplanagem e deixar esse maquinário 24 meses parado para fazer o próximo prédio. Nem tem condições de contratar os pintores da obra por todo o tempo de execução da obra. Ou seja, é muito importante principalmente para o consumidor, para aquele que vai comprar o apartamento, que esse apartamento seja feito em tempo certo e que seja feito a um custo que seja tolerável em termos de preço. Se nós fôssemos impedir que ela viesse a terceirizar esses serviços, esse apartamento custaria uma fábula. Então, é importante para o consumidor, é muito importante também para o trabalhador, porque imagine esse pintor que pinta o apartamento em 2, 3 meses. Ele sai dali, ele vai fazer um outro contrato com uma outra incorporadora, então ele tem o ano inteiro preenchido com trabalhos. E é muito importante para o empregador, porque ele pode ter trabalhos especializados, a custo razoável, pontuais e dentro daquilo que o mercado de consumo espera e exige. Agora, quando a gente fala que é uma tendência mundial e que o Brasil está entrando também já, a terceirização aqui, ela já vem cada vez crescendo mais, pode-se dizer que no futuro, esse é o futuro das empresas na relação do trabalho, será tudo terceirizado? Não, é claro que não, porque há determinadas atividades que são até estratégicas para cada empresa. Imagine um banco. Um banco não vai terceirizar a atividade dos caixas. O caixa é uma atividade estratégica, uma atividade de confiança, lidar com dinheiro, não é? Então, nenhuma empresa vai terceirizar todas as atividades. O Estado, por exemplo, o Estado não vai terceirizar serviços que são essenciais da segurança, não é? Daquelas atividades que são próprias do governo, não é? Há uma certa divisão do trabalho entre aquilo que compensa e que não compensa ser terceirizado. Agora, as centrais sindicais argumentam, professor, que a terceirização precariza o trabalho, que os encargos trabalhistas não são pagos. Isso tudo é resultado de lutas de décadas. É conquista do trabalhador e que não há um respeito a essas conquistas que trazem uma segurança para o trabalhador. Esse argumento faz sentido? Esse argumento faz sentido em parte, porque há muitas e muitas empresas que, de fato, elas, na hora de honrar com os compromissos com seus empregados, elas não honram. Bom, mas isso não precisa ser terceirizado. Exato, eu ia completar dessa maneira, mas isso acontece tanto com aquele que é contratado com aquele que é contratante, não é isso? Uma outra coisa também, disse que o trabalho é extenuante, né? Precário porque é extenuante. De fato, há muitas empresas que não respeitam jornadas, né? Mas isso acontece também, por exemplo, com o médico. Quantos médicos trabalham em 2, 3 hospitais? Quantos professores dão aula em 2, 3 escolas, né? Ou seja,
há muito o que aperfeiçoar e melhorar a relação do trabalho no campo da terceirização no Brasil. Nós temos lei, não temos amparo legal para essa relação? Não temos amparo legal, temos apenas um expediente que é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A tal que foi parar no Supremo? Essa súmula que está sendo questionada no Supremo, em que ela diz o seguinte, olha, é proibido terceirizar a atividade fim, sem que se explique exatamente o que seja atividade fim. Então, o senhor explica, o que é atividade fim? Eu não sou capaz de explicar, não, porque eu já li livros de vários juristas e cada um dá uma explicação diferente. É assim? Então, não me desafie, não. Eu não sou capaz. Não, estou desafiando, não, é por não saber. Não sou Quer capaz de dizer que explicar, não há uma clareza na definição do que seja atividade fim, que é proibido terceirizar a atividade fim. Exato. E ninguém sabe o que é. E mais grave, Maria Lídia, é que no Brasil você só faz ou deixa de fazer alguma coisa por força de lei. Sim. E a súmula não é lei. Por que a súmula proíbe? É isso que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Tem ela força de lei? E o Supremo? Não sei. Isso não é judicializar a relação do trabalho? É o Supremo que tem que decidir isso ou quem tem que decidir é lá o Congresso Nacional com uma lei que contemple o assunto e regulamente? Os dois campos são válidos. Agora, por que o Supremo? Porque essa regrinha de que você só faz ou deixa de fazer o que está na lei faz parte da Constituição. E o Supremo é o guardião da Constituição. Então, se alguém está violando a Constituição, com uma súmula, querer que ela funcione como se fosse lei, é o Supremo que é chamado a dirimir essa questão. E essa violação, assim, ao que o senhor se refere, é estabelecendo o que pode e o que não pode contratar, viola a liberdade de contratar, seria isso? Proibir determinadas contratações, no meu entendimento, e penso eu que no entendimento de muitos juristas, só tem sustentação se houver uma lei. Agora, lei, nós temos projetos lá no Congresso Nacional. É verdade. Há muito tempo. Há muito tempo. E o ano passado parece que tinha andado, né? Estava assim à beira de um entendimento, possível aprovação, com toda aquela coisa de adendos que sempre acontece no debate democrático. E depois foi para a gaveta. O que acontece, Nós temos 2 projetos de lei nesse campo. E eu diria o seguinte, que esses 2 projetos de lei, eles têm virtudes. As principais virtudes é que eles combatem em vários pontos a tal precarização. Isso é muito bom, é muito bom. Quer dizer, defende os direitos do trabalhador. Defende os direitos, porque o que é a boa terceirização? É aquela que respeita os direitos dos trabalhadores, tanto do lado da contratada quanto do lado da contratante. Não interessa ficar falando se a atividade é meio ou é fim. A súmula diz que pode contratar atividade meio. Eu já fui em muitas empresas que contratam atividade meio, mas os empregados da terceirizada estão sentados numa sarjeta comendo marmita fria. Isso é um desrespeito muito grande. Mas a empresa está cumprindo a súmula, atividade meio. Não é isso que interessa. O que interessa é assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores. E aqui é que está a grande polêmica. Se vai ampliar mais, se vai ampliar menos, o que está em questão nessa proteção dos direitos. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, para encerrar, professor, tem muito chão ainda para se encontrar uma solução para isso, né? Através do Congresso Nacional, através do entendimento entre as partes. Tem muito chão, Maria Lídia, mas o primeiro projeto de lei nesse campo entrou no Congresso em 1998. É chão demais, né? 1998 foi o primeiro projeto de lei. É chão demais. Acho que está na hora de decidir isso aqui, né? O senhor tem razão, que prevaleça a sensatez e a abertura de mente para a negociação, o entendimento e uma lei que dê amparo legal e suporte para as partes. Exatamente, que atenda a todos os lados. Muito obrigada, professor. Nada. Uma boa noite. Obrigado. Gabriel. Relatório da ONU mostra que 730 mil ucranianos já deixaram o país por causa dos conflitos entre governo e separatistas pró-Rússia.
Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o êxodo é muito maior que se pensava anteriormente. A agência afirma que a população tem fugido para a Rússia, que já recebeu 168 mil pedidos de proteção de ucranianos. As forças da Ucrânia apertaram o cerco a Donetsk, que é o principal reduto dos separatistas pró-Rússia no leste do país. O governo pediu aos separatistas que respeitem um cessar-fogo em alguns pontos para permitir a saída de civis da cidade. Avião da Qatar Airways é escoltado por jato até o aeroporto do Reino Unido. Um passageiro foi detido após suspeita de trote sobre bomba dentro do avião. O piloto informou que havia um objeto suspeito a bordo e um homem foi retirado algemado do avião após a suspeita de trote. Segundo a Qatar Airways, a tripulação do voo QR-23 recebeu a ameaça sobre um possível dispositivo a bordo. O avião partiu de Doha com destino a Manchester e transportava 269 passageiros. O aeroporto de Manchester chegou a ser fechado momentaneamente, mas logo foi reaberto. A polícia está investigando o caso. Sobe para 410 o número de mortos em terremoto na China. Os trabalhos de resgate continuam no país. As chuvas que caem na região complicam o resgate das vítimas nas áreas atingidas pelo terremoto. Autoridades afirmam que mais de 20 mil pessoas participam das operações de resgate em Lujian, epicentro do tremor. Membros da família real britânica se juntaram aos cidadãos da Grã-Bretanha em cerimônia que relembra os 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Uma vigília foi realizada na abadia de Westminster e velas foram acesas para lembrar as vítimas do conflito. Já o Comitê Internacional da Cruz Vermelha lançou um site no qual disponibiliza ao público os arquivos de cerca de 2 milhões de prisioneiros da Primeira Grande Guerra. Lucro líquido do Itaú Unibanco cresce 36,7% no segundo trimestre de 2014, na comparação com o mesmo período do ano passado. De maio a junho deste ano, o maior banco privado do país lucrou 4 bilhões e 899 milhões de reais. Em relação ao trimestre anterior, o ganho do Itaú Unibanco avançou 10,9%. Se levarmos em conta todo o primeiro semestre de 2014, o lucro líquido do Itaú foi de 9 bilhões 318 milhões de reais, alta de 32,1% sobre o registrado no primeiro semestre de 2013. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu te espero. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. O artista plástico Duda Penteado fala sobre arte e transformação no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.